Fique em paz, obedece a palavra e Deus se encarrega do restante. Aleluia. Fique em paz, obedece a palavra e Deus se encarrega do restante. Graças a Deus. Vamos tomar os pensamentos do profeta de Deus na mensagem Deus tem um caminho provido. O profeta diz: eu sempre gosto de dizer ou ler uma porção da palavra aqui, porque esta palavra nunca passará e ela é eterna para sempre. Graças a Deus. Se eu fosse para eu dizer alguma coisa quanto a um texto, para esta noite eu gostaria de falar sobre isto. Deus tem um caminho provido. Ele tem um caminho provido de aproximação a Ele. Ele tem um caminho provido para escape. E Ele tem um caminho provido para tudo o que necessitarmos. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. Se tão somente pudermos encontrar esse caminho que Deus proveu, então é certeza que receberemos isso. Aleluia. Se Deus, irmãos, se este edifício foi provido aqui para cuidar de proteger-nos da chuva, desde que estejamos dentro do edifício, então estamos protegidos da chuva. Se Deus proveu um caminho para a salvação e pudermos encontrar esse caminho provido, podemos ter salvação. Se Deus proveu um caminho de cura divina, então podemos encontrar, se entrarmos nesse caminho, encontrar cura divina. Se Ele proveu paz para o instável, então se entrarmos nesse caminho e encontrarmos seu caminho provido, podemos ter paz. Graças a Deus. Jeová Jiré era o nome de redenção de Deus. Deus, a palavra Jeová Jiré significa Deus proverá para si um sacrifício. Deus proverá um caminho também. Agora, Deus tinha 7 nomes compostos de redenção: Jeová Jiré, Jeová Manassés, Jeová Rafá, o curador, e todos esses diversos nomes compostos que ele tinha, o que ele era, representando o que ele era para o povo. E este sacrifício provido esta noite, Jeová Jiré, o Senhor proverá para si um cordeiro. A grande história dramática que se encontra diante de nós, enquanto seguimos agora, que o Espírito Santo tome essas palavras, essas próximas palavras, e una cada coração. O profeta, nessa mensagem, ele tomou o livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 7 e 8 e o 14. O profeta diz: então falou Isaque, a palavra de Deus diz: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Versículo 14 diz: e chamou Abraão o nome do lugar, o Senhor proverá. Donde se diz no dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Irmãos, então aí Deus disse: pegue o rapaz e leve-o ali em cima. Eu vou abençoar todo o mundo com ele. Você tem esperado por todos esses anos. Agora você está com 100 anos de idade, com cerca de 116, 18 anos de idade. Agora eu quero que você tome este pequenino e leve-o até a colina ali e o mate. Que coisa! Pareceu muito estranho e irracional que Deus pedisse a Abraão para destruir seu único filho. Mas, atrás disto, agora, vemos o quadro que ele estava pintando. Deus dando o seu filho único. Abraão não quis contar para a mãe, naturalmente. Isso cortaria o seu coração. Selou algumas mulas e pegou alguns servos e se dirigiu à montanha. Eu gosto demais dessa parte aqui, diz o profeta. Então ele subiu até o monte e ele disse ao servo: você espere aqui agora, enquanto eu e o menino vamos além para adorar. E eu e o menino voltaremos. Como ele ia retornar, sendo que ele ia matá-lo?
pergunta. Mas Abraão sabia disto, que ele o havia recebido como figura, como um dentre os mortos, e Deus era capaz de levantá-lo dentre os mortos. Deus faria um meio de escape de algum modo. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele provê um caminho de escape para qualquer circunstância que nós estamos passando na nossa vida. Esse é o nosso Deus. Como ele não sabia, Deus lhe disse para levá-lo e matá-lo, e essa era a única coisa que ele tinha que fazer. Você espere aqui, o garoto e eu vamos além para adorar, e o garoto e eu voltaremos. Observe, o pequeno Isaac apanhou a lenha, subiu a colina, o pai na frente, Isaac atrás, com a lenha em suas costas. Veja isto, bela figura de uns 800 anos depois, Deus guiando o seu próprio filho até o Calvário, com o madeiro em suas costas para o sacrifício. Imagine, Deus provendo um caminho de escape. O nosso caminho de escape está na cruz do Calvário, onde Deus, Criador dos céus e da terra, se fez carne e habitou entre nós. Você quer segurança? Se encontre no Calvário. Ali está um Deus que tudo pode por você, irmãos. Agora, e quando Abraão subiu no topo do monte, ajuntou as pedras e construiu um altar, colocou a madeira ali, e o pequeno companheiro disse: pai. Ele disse: aqui estou, filho. Ele disse: aqui está o altar e aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, com a voz trêmula, disse: Deus proverá um cordeiro para o sacrifício. Imagina o pai dizendo isso para o seu filho. Deus proverá um cordeiro para o sacrifício. Veja esse momento de obscuridade. Qual é a obscuridade que você está passando na sua vida? Qual é a situação que está te afligindo? Qual é a enfermidade que está te atormentando? Olha a sua obscuridade. Toma Abraão, o nosso pai da fé, como exemplo. Você vai sair daqui mais forte, mais aguerrido com a palavra de Deus, irmãos. Preste bem atenção à obscuridade que estava com Abraão. Mesmo assim, a fé não adulterada. A fé de Deus, a fé em Deus não pode ser adulterada, irmãos. Tem que ser uma fé firme, uma fé com convicção de corpo e alma e espírito. Não o deixaria descrer em Deus. Não descrer em Deus. Tome Deus em sua palavra, irmãos. Observe. Eu apenas vejo esta história às vezes e choro de alegria. Muita gente já leu esta mensagem. Deus tem um caminho provido. Muita gente já leu várias mensagens do profeta de Deus e continua a mesma coisa sem ter o que fazer. Irmãos, tome a palavra de Deus, tome a mensagem do profeta de Deus. Isto é força para você prosseguir, irmãos. Aleluias, glória a Deus. Abraão amarrou a mão de seu próprio filho e deitou sobre o altar. Tirou a faca do seu cinto e estava pronto para tirar a vida de seu filho, porque Deus lhe disse para fazê-lo. Abraão sendo obediente à voz de Deus, sendo obediente à palavra de Deus. E naquela hora uma voz bradou do céu, disse: Abraão, retire a sua mão. E quando o Espírito Santo pegou sua mão, disse: vejo que você não negou seu próprio filho. Eu sei que você me ama. Você não ama o Senhor Jesus Cristo? Você não ama o sacrifício vindo do Calvário? Irmãos, nós estamos debaixo do sangue derramado, do inocente, do justo, do remidor, o único que foi digno, o Criador dos céus e da terra. E mais ou menos naquela hora, algo começou a balir ali no deserto, emaranhado ali, e ali estava um carneirinho. Deus proveu um sacrifício. Observe, um carneiro. Tinha que ser uma ovelha, um macho, um carneiro, tipo de Cristo, o qual tomaria o lugar de morte. Aí está o sacrifício provido por Deus. Enquanto você não enxergar o sacrifício no Calvário, a sua vida não será como tem que ser, irmãos. Nós temos que crer nesse Deus, no sacrifício do Calvário, irmãos. Amar o sacrifício do Calvário. E Abraão ofereceu o sacrifício em lugar de Isaac. Irmãos, quando nós olhamos para o Calvário, é como o irmão Vitor, o filho do irmão Euclides pregou, os frutos do amor. Se você olhar para o sacrifício do inocente, aquilo vai entrar em seu coração e você vai ser um cristão. Enquanto não olharmos para o sacrifício do Calvário com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, vamos perecer.
vamos perecer. O sacrifício em lugar de Isaac. Que linda figura agora, note, Deus sempre proveu um caminho, esse caminho já foi provido por nós, irmãos. Ele proverá um caminho esta noite para cada um de vocês, para cada um de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, graça para tomar os exemplos do passado e colocar no tempo presente. Deus cumpre a sua palavra. Creia, irmãos. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.